Gente, muito bom dia. Falamos em um vídeo, algumas semanas atrás, sobre a palavra que simbolizava o autismo de diagnóstico tardio nível 1 de suporte. E eu fiz uma sugestão, exaustão. E muitas pessoas concordaram com essa palavra. Então hoje eu quero conversar com você no sentido de como trabalhar para minimizar esta exaustão. Tá? Muitas pessoas acreditam piamente que quando você fala da condição autista de diagnóstico tardio, você está falando ou de um público que se adaptou perfeitamente, ou de um público que não tem nenhum tipo de prejuízo, e assim por diante. E isto é um grande equívoco. Por quê? Porque se você não tiver nenhum tipo de prejuízo, você não está na condição autista. Isso é uma máxima. Então, sim, as pessoas na condição autista apresentam prejuízos importantes. E a pessoa na condição autista crê veementemente que o seu maior prejuízo está na questão da regulação emocional. Isso não está errado, isso está correto. Porém, isso está incompleto. E aí nós vamos começar a falar de prejuízos, que são prejuízos invisíveis, tá? As pessoas na condição autista, elas apresentam 4 características que potencializam muito a sua regulação emocional, porém, são 4 características relacionadas ao bem-estar e à harmonia do corpo físico. As pessoas na condição autista, elas têm um sono irregular, predominantemente pautado por insônia ou pautado por não conseguir manter o seu sono durante a noite. As pessoas na condição autista, elas apresentam características de seletividade alimentar. Ou elas têm uma alimentação muito restrita, ou elas até comem um número variado de alimentos, porém apresentam a característica em repetir cardápios diariamente. Então nós temos sono e nós temos alimentação. Terceiro, pessoas na condição autista não gostam de atividade física. Um terceiro componente. E o quarto fator, as pessoas na condição autista têm uma dificuldade muito grande de elegerem e executarem algum tipo de atividade de lazer. Gente, eu estou falando de 4 funções vitais: sono, alimentação, atividade física e lazer. Então, um dos primeiros componentes é regular tudo isso. Por que isso precisa ser regulado? Gente, se eu não durmo bem, eu vou ter naturalmente uma sensação de cansaço e exaustão por não dormir bem. Ponto. Não se discute. O sono é uma função vital. Se eu tenho uma característica de comer pouco, de não sentir fome, de não perceber que eu tenho fome, se eu tenho a seletividade alimentar, se eu tenho uma inclinação de repetir cardápios, eu não trago para o meu organismo nutrientes necessários para que eu tenha vitalidade. Então, eu vou ter um déficit de vitaminas. Por exemplo, o déficit da B12 provoca exaustão. O déficit da ferritina provoca exaustão. E aqui eu faço uma observação importante que eu já falei em outros vídeos. As pessoas na condição autista naturalmente são propensas a terem uma incidência maior de alterações neuroendócrinos, alterações hormonais. A testosterona é uma alteração muito comum, alterações da tireoide são muito comuns, e quando isso acontece, a exaustão também é potencializada. Então veja, nós não estamos falando de regulação emocional, nós estamos falando de um corpo disfuncional que gera essa exaustão. A não realização de atividade física impede uma produção natural de neurotransmissores que são extremamente vitais para uma sensação de bem-estar. Endorfina, dopamina, serotonina e assim por diante. Tá? E a atividade de lazer, naturalmente, é um regulador. Então, o que acontece? A pessoa na condição autista, ela precisa ter a consciência de que ela precisa ter um médico para chamar de seu. Por quê?
Porque junto com este médico, a pessoa na condição autista fará um acompanhamento criterioso em intervalos de tempo. Esse intervalo de tempo pode ser a cada 6 meses, uma vez por ano, a cada 3 meses, dependendo do processo de diagnóstico, para que este profissional investigue de maneira criteriosa todo o contexto nutricional e neuroendócrino. Se esse paciente tiver alterações, o que vai acontecer? Ou ele vai buscar um nutricionista, ou ele vai fazer uma reposição de elementos importantes para a sua alimentação, ou ele vai fazer o uso de algum medicamento para repor determinados hormônios, como, por exemplo, regular a sua tireoide. E aí ele vai passar a ter fisicamente uma condição apropriada para minimizar e reduzir essa exaustão. Se essa questão física não for regularizada, gente, você vai ter muita dificuldade de, por si só e com a sua terapia, regularizar essa exaustão. Então, a pessoa na condição autista de diagnóstico tardio, ela precisa de consultas periódicas com um médico preferencialmente especializado na condição autista para fazer toda uma investigação, um acompanhamento e, quando necessário, o devido tratamento para a reposição das situações que eu acabei de colocar. O segundo aspecto está relacionado à terapia, tá? O autoconhecimento, ele ajuda muito. Você tem como evoluir muitas coisas através do autoconhecimento. Também já falei isso num vídeo. Existem várias formas de terapias alternativas e você fica à disposição. Porém, existem situações em que a pessoa na condição autista, ela precisa de um suporte profissional, de um profissional psicólogo especializado na condição autista, para construir junto com ele e junto com a sua característica a regulação do sono, porque existe uma questão comportamental extremamente importante nessa questão do sono, um aprimoramento e uma adequação do processo comportamental relacionado à alimentação. O responsável por isso é o endócrino, é o nutricionista, mas a questão comportamental quem trabalha é o profissional psicólogo, tá? Desenvolver comportamentalmente uma aproximação sobre algum tipo de atividade física, que mesmo que não seja aquela coisa apaixonante, mas não seja uma coisa que você odeie, que você evite, tá? E fundamentalmente, você trabalhar com esse paciente o desenvolvimento de atividades de lazer, um hobby, para que ele consiga sair daquele foco da vigilância, da sobrecarga que ele aparece. Obviamente, além disso, o processo terapêutico vai construir junto com o paciente uma aproximação com as características que ele tem dentro do autismo, vai fazer com que ele reconheça quais são os gatilhos que se geram sobrecarga sobre ele, vai fazer com que ele minimize as crises em virtude disso e, fundamentalmente, a frase célebre que eu uso: ensinar a pessoa na condição autista a ser autista, tá? Então nós temos um contexto dentro desse processo. Gente, os médicos do SUS, para quem não tem condição financeira, eles existem. Eu não estou falando de autismo especificamente, eu estou falando de questões clínicas. Então, existem os postos de saúde, existem os prontos atendimentos, os municípios em si, para a questão clínica geral, têm uma estrutura, tá? Se você não tem uma condição financeira, comece uma terapia pelo SUS, busque isso para te ajudar, tá? Eu sei que eu não estou falando de um mar de rosas e eu não estou apresentando para vocês aqui uma coisa que é de fácil acesso. Porém, dentro da dificuldade, algum tipo de acesso tem, é esse que nós temos que buscar, tá? Eu fico aqui para tirar a sua dúvida e a gente conversar sobre isso, tá bom? Um grande abraço.